Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo da ressaca do dia seguinte para quem tomou uns goró, né? Antes eu vou desejar para vocês, antes de começar a falar de Vasco, uma semana abençoada, produtiva, beleza? E pedir para você dar uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Estamos chegando aí a 95 mil seguidores, graças ao seu apoio. Bom, falar da minha parceira, ontem a gente bateu um bilhete, hoje poucos jogos na grade, é um XBet aí, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem LDU contra o Guayaquil, o LDU que eliminou lá o São Paulo na Sul-Americana, é favorito nessa partida, só que estão pagando muito pouco, 1,17 na vitória do LDU, 6,69 no empate, 14,10 na vitória do Guayaquil. Eu vi um valor interessante na vitória da LDU no primeiro tempo, 1,55. Né? Então tá aí o destaque para a rodada de segunda-feira, beleza? O link fica aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir aquela janelinha para você me dar uma força, faz o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado e o primeiro depósito ou Pix que você fizer, ó, o Cerrado com C, tá? Tem muita gente que escreve com S. Do Cerrado com C. Primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar. Não, o XBet que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, eu vou falar de Vasco, né? Acabou a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez os times que estão ali na parte de baixo da tabela não venceram, com exceção de um time que eu acho que se deu bem nessas duas rodadas, enquanto todos os times tropeçaram, ou empataram ou perderam, o América Mineiro vem de 2 vitórias, e ele que já estava morto no campeonato, estava respirando por aparelhos, volta, né, tem ali um sopro e volta para a briga. E aí é importante porque o Vasco vai pegar o América num jogo decisivo lá, aquele jogo atrasado, tanto para o América quanto para o Vasco. Então, em 2 rodadas, enquanto todos os times tropeçaram, o América venceu 2 partidas. 2. Ganhou do São Paulo e ganhou outro do Santos, de 2-0. Ah, mas o América vai cair. Não, estou falando de quem se beneficiou nas 2 rodadas. Não estou dizendo que o América vai ter força e vai sair. Ele volta para a briga, né? Agora, com 2 vitórias, foi a 16 pontos. E o Vasco tem 17. E ele tem um jogo a menos. Se você olhar do mesmo prisma que estão olhando para o jogo atrasado para o Vasco, se ele ganha do Vasco, vai a 19. Fica a 3, 4 pontos de sair da zona de rebaixamento. Então o América volta sim para a briga. Agora, se vai ter força, fôlego para sair dessa situação, eu não sei. O América que agora está focado só no Campeonato Brasileiro. Estava jogando Sul-Americana também. Então esse campeonato que está rolando entre os times ali, os 6 que eu falei, tem o Goiás em 15º com 25 pontos, empatou com o Corinthians, com o Internacional, aliás, 0-0. Tem o Bahia com 16º com 22, aí vem o G4. O Santos tem 21, o Vasco tem 17, o América tem 16 e o Curitiba agora com o jogo a menos tem 14, porque o jogo entre Curitiba e São Paulo foi adiado também. Aí fizeram uma tabela dos últimos 5 jogos desses times ali que estão na parte de baixo da tabela, né? Uma tabela da tabela. E aí, dos 15 possíveis pontos que esses times tinham que conquistar, aí fizeram ali um ranking, né, de quem é que tá melhor nesses últimos 5 jogos. E o Vasco é 2º colocado. Podia ser melhor, podia ser disparado o primeiro, eu vou explicar por quê. O Goiás, nos últimos 5 jogos, fez 9 pontos. O Vasco é 2º, nos últimos 5 jogos, fez 8 pontos. O Corinthians tem 7 pontos. O América tem 7. Não, o Bahia tem 7. O América tem 6. O Santos tem 4. O Inter tem 3. O Cruzeiro tem 3. O Curitiba tem 0. Por que dava para o Vasco estar disparado aí, melhor colocado nessa tabelinha que fizeram dos últimos 5 jogos? Eu vou explicar por quê. Porque o Vasco foi prejudicado em vários desses 5 jogos. Ontem teve a questão do pênalti em cima do... O pênalti que foi em cima do Marlon Gomes, o jogador Gilberto já tinha amarelo. Aquele carrinho assintoso ali na área era para ter tomado o 2º cartão amarelo e o jogador ter sido expulso. Isso é o primeiro. Aí volta um jogo antes, tem um jogo contra o Palmeiras, que o Vasco teve o gol mal anulado. O mundo todo dizendo
que a CBF, os árbitros da CBF, eles criaram uma nova regra para anular o gol do Vasco. O pênalti em cima do Peck no jogo contra o Atlético Mineiro. Ah, mas esse jogo aí foi o único que a gente venceu. Podia ter vencido com mais tranquilidade. Venceu por 1-0. O pênalti em cima do Orediano contra o Bragantino. Um jogo que ficou 1-1. Observem, 4 jogos, 4 erros cruciais de arbitragem. Era para estar numa situação pior se a gente não tivesse vencido o Atlético Mineiro. Aí quem falou sobre esses erros de arbitragem, aliás, ontem o Ramon Dias foi para a entrevista coletiva para desabafar. Ele falou sobre esses erros de arbitragem. Primeiro ele faz uma análise do jogo, o Vasco que não jogou bem no primeiro tempo, ele teve que mudar o time no intervalo, que volta melhor no segundo tempo e tem a chance de vencer, e aí ele cita o lance que era para o Gilberto ter sido expulso e não foi, né? Sacanagem que estão fazendo com o Vasco, e agora minha cortina aqui resolveu dar um show aqui, né? Então, a sacanagem que fizeram com o Vasco, e aí ele desabafa, ele fala assim, estão querendo, fazendo de tudo para o Vasco cair, mas não, o Vasco não vai cair. Façam o que façam, o Vasco não vai cair. Vou deixar aí o desabafo do Ramon Díaz. Sí, lo que puedo decir que el primer tiempo por ahí no jugamos bien. No jugamos bien, estuvimos muy mal. Por eso miraba en el segundo tiempo que teníamos que cambiar y el equipo cambió, ya sea en táctico, y creo que fuimos más intensos. Ellos primer tiempo nos superaron, pero en el segundo tiempo fuimos mejor tácticamente. Aparte de la jugada del gol, del penal, que tenía que haber sido cartón y expulsión, y no lo amonestó. Y no lo amonestó en ningún momento, y a Vasco hubo una acción y ¡pum! Roja, lo sacó inmediatamente. Hay cosas que no se pueden, que tenemos que ser para los dos lados iguales. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, haga lo que haga, Vasco no va a bajar absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan. No va a bajar. Bom, ele fez um desabafo e agora a seguir eu vou trazer um apelo que ele fez, né? Ele disse que todos os times jogam em seu estádio, todos os times jogam com a sua torcida e que ele quer jogar com a torcida do Vasco. Eles querem jogar em São Januário com a torcida do Vasco. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes importantes sobre a liberação de São Januário. Mas antes vou deixar o apelo do técnico Ramon Díaz. Queremos jogar com a nossa torcida. Foi incrível o que eles fizeram ontem lá em São Januário. Y con respecto a la justicia, nosotros queremos jugar de local. Queremos jugar en nuestra cancha. Todos los otros equipos juegan en la cancha de ellos, pero nosotros no. ¿Por qué? Nosotros queremos jugar también en nuestra cancha. Con nuestro público, hoy vieron toda la gente que había, mucha gente, queremos jugar de local en nuestra cancha, que levanten esa suspensión, todo el mundo juega con su público y nosotros no, y tenemos para llenar 3 estadios podemos llenar con la gente de Vasco, que nos deje jugar en nuestra cancha, por favor. Você chegou a ver a movimentação do torcedor de hoje? Increíble fue, increíble lo que hace la gente de Vasco, increíble. Demuestra que es un gran club, un gran público, pero queremos jugar en nuestra cancha, en nuestro estadio, queremos jugar. Chegou os produtos da nova parceira do canal Vascaíno Cerrado, aqui em casa agora há pouco. E olha, coisa linda, produto de qualidade, eu tô falando da GoCase. Olha só, vem uma embalagem personalizada e eu vou mostrar alguns produtos que vieram para mim, né? Começar com uma capinha de celular. A capa de celular, ó, vem embaladinha e elas são personalizadas. Olha que coisa linda, ó. O nome Thiago Fontes. E são vários modelos de capa de celular. Você pode colocar o seu nome, seu filho, algum parente. Olha esse carregador portátil personalizado com um escudo do Vasco da Gama. Olha que coisa top. Aí tem suporte para celular, né? Tem uma mochila. Olha essa mochila com o meu nome, cara. Thiago Fontes, o escudo do Vasco.
Meu filho já colocou o material para ir para a escola, já disse que a mochila é dele. São vários produtos na GoCase. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Você vai clicar, vai abrir o site. Tem garrafa térmica, tem carregador portátil, tem mochila, tem capinha de celular e uma promoção que você compra 4 capinhas, paga só 2. Eles entregam na sua casa. Tem um cupom promocional te esperando aqui também no primeiro link. GoCase é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Lembrar que os produtos da GoCase são produtos licenciados do Vasco da Gama, tá? Bom, vamos finalizar o vídeo aqui atualizando as partidas que o Vasco vai ter e a situação de São Januário. Bom, os próximos 5 jogos do Vasco vai ter a parada da data FIFA, né? Essa porcaria dessa data FIFA. Então a gente vai ficar 2 semanas sem ver o Vasco jogar. A gente só joga no dia 16/9 contra o Fluminense. É ruim para o Vascaíno ficar esse tempo todo, mas é bom para o Vasco poder recuperar jogadores, poder colocar em condições o Rossi e o Payet, né? Que ficaram tanto tempo sem jogar. Então, para poder trazer esses jogadores com uma situação física e técnica mais homogênea, vão ser aí uma pré-temporada. Então o Vasco encara o Fluminense no dia 16/9, e aí eu vou falar onde talvez vai ser essa partida, e no dia 19/9, 3 dias depois, o Vasco encara o Curitiba, e provavelmente em São Januário. Bom, no dia 23/9 pega o América. Esse é aquele jogo atrasado lá em Minas Gerais, vai ser uma final de campeonato para o Vasco, e joga Santos e Vasco, São Paulo e Vasco. Esses ainda não tem data definida, então o Vasco pega o Santos e pega o São Paulo, são os 5 jogos. Com relação ao jogo contra o Fluminense, ele tinha sido pedido para rolar em Volta Redonda, até o Osório se posicionou dizendo que ia ser mais perigoso ainda, porque torcedores iam se encontrar na estrada, na ida e na volta, e ia ser uma confusão do caramba. Tendo em vista que a torcida do Vasco e Fluminense agora estão num pé de guerra, mas muito grande. E aí, agora quem é que veio à cena foi a doutora Gisele Cabreira, que ela é diretora do departamento jurídico do Vasco, e ela trouxe atualizações sobre a situação de São Januário, lá, Vasco TV, e disse o seguinte, ó, abre aspas, estamos em conversas muito avançadas, só finalizando alguns termos desse acordo para que seja liberado São Januário, ou para que São Januário seja liberado o mais rápido possível, fecha aspas aí, para a diretora jurídica do Vasco. Ou seja, nos próximos dias a gente vai ter a liberação de São Januário, e provavelmente o jogo entre Vasco e Fluminense deve acontecer em São Januário. Seriam 2 finais de campeonato, aliás, são 3 finais de campeonato seguidas aí, né? O Vasco Fluminense em São Januário, o Vasco e Curitiba em São Januário 3 dias depois, e depois o Vasco pegando o América em Minas Gerais. Vamos ver se consegue a liberação de fato de São Januário, e também a questão da polícia que recomenda que não ocorram jogos com torcida 50% lá em São Januário, mas tem aquela questão de que o Vasco deve liberar só 10% dos ingressos para a torcida do Fluminense, então é casa cheia de vascaíno para encarar o Fluminense daqui a 2 semanas, beleza? É isso que eu tinha para você, desejar mais uma vez uma semana abençoada. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.